Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nos prostramos e te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de vida, saúde, livramento, cuidado, providência das tuas poderosas mãos estendidas sobre nós e sobre todos que nós amamos. Obrigado, Senhor, por mais um final de semana, mais uma semana abençoada, mais um final de semana abençoado, próspero, feliz, de livramento, de saúde, do teu cuidado sobre nós. Quero louvar o teu nome, Senhor, pela vida da tua igreja, dos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram. Continua a guardar, continua a livrar, continua a proteger, continua a ser tu glorificado sobre nós e sobre a nossa casa e a nossa família. Continua sendo, Senhor, sendo primazia nas nossas vidas. Toma a direção, toma a primazia, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe cada oportunidade, cada saudação, cada louvor. Eterno Deus, cada pensamento de glória ao teu nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e fraquezas, perdoa os nossos deslizes de todos os dias, Eterno Deus, porque falhamos e muitas das vezes falhamos sem querer. Nos perdoa, nos santifica, nos purifica nesta noite. É noite de Santa Ceia, noite onde iremos glorificar o teu nome, compartilhar do teu corpo, do teu sangue, Eterno Deus, juntamente com a tua igreja, com os meus irmãos. Senhor, pedimos a tua bênção nesta noite sobre nós. Pedimos também sobre aqueles que estão a caminho, que estão se organizando em seu lar. Eterno Deus, sobre os enfermos, meu Deus, nossos irmãos, a princesa do nosso irmão Davi. Eterno Deus, visita, guardando e livrando, nossa irmã Amanda ali também. Eterno Deus, visita, Pai, o pequeno Gael, da irmã Pedrina. Eterno Deus, visita a irmã Luana com toda a sua casa. Visita, meu Deus, toda a população são-joanense. Eterno Deus, cada vida, cada alma, meu Deus, vem visitando nesta noite, tem misericórdia de nós. Ó Pai Santo, enquanto te adoramos, toma a primazia, recebe o nosso culto, cura os enfermos, liberta os oprimidos por Satanás, desmancha toda macumbaria, inveja, palavra de maldição, tudo que o inimigo tem lançado, meu Deus, contra a vida preciosa que o Senhor tem dado à humanidade. Pai, visita a presidência, o Senado, Pai, os deputados, ali o STF, meu Deus, federais e estaduais, visita nossos governadores, cada prefeito do estado do Brasil, Eterno Deus, dos municípios do Brasil. Ó Deus, dá-nos, Eterno Deus, um governo sossegado e pacífico, para que a gente possa sofrer menos, Eterno, ser menos atacado aqui embaixo, Eterno Deus, e seja tu glorificado. Senhor, tem misericórdia desses países que estão em guerra. Eterno Deus, homens gananciosos, Eterno Deus, que investem bilhões de dinheiro que não dá nem para contar em arma, em destruição, Eterno Deus, contra a humanidade. Eterno, enquanto isso, o povo inocente vai perecendo e sofrendo por causa da ganância desses loucos. Faz justiça, meu Deus, vem e tem misericórdia, em nome de Jesus. Ó Deus, e protege os nossos lares, protege as nossas casas, protege os nossos filhos, protege tudo que nos pertence, meu Deus. Continua guardando e livrando. Pai, visita cada pastor, cada homem e mulher de Deus, obreiros, missionários, evangelistas, diáconos, cooperadores, porteiros, de todo o Brasil e mundo, meu Deus, de todas as religiões e igrejas. Eterno Deus, repreende, meu Deus, em nome de Jesus. Enquanto te adoramos, visita o pai de santo, o feiticeiro, o rezador, meu Deus, o maçom, o espírita. Ó Deus, visita, meu Deus, o empresário, o mendigo, o andarilho, Eterno Deus, a prostituta. Visita, meu Deus, a todos quanto necessitam. E seja conosco também, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade. Apresentamos todo esse processo, todo o nosso propósito dessa noite diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Amém. Quero passar a direção para o irmão Davi, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. É motivo de alegria e mais uma noite estarmos aqui cultuando a Deus, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Motivo esse que nos desperta a cada noite, a cada dia, para estarmos aqui presentes, mais uma vez unidos em união, adorando na mesma sintonia. E hoje um culto diferenciado, um culto especial, culto de Santa Ceia. Um culto no qual partilhamos o pão, partilhamos o vinho, honramos o nome de Cristo a cada noite, a cada dia, em comunhão, e aqui faremos cada vez mais estarmos presentes na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir 2 louvores com a irmã Ednalva. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz com minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, né, aqui conosco. Infelizmente, né, já estão indo embora amanhã cedo. Meu Deus, foi rápido demais. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais. Irmãos, a palavra de Deus diz em Marcos 16, 17 ao 20. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E depois de terem falado isso, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que o acompanhavam. Tá vendo? É maravilha isso, irmão, porque a gente sabe que os sinais ainda estão conosco, viu? Pode ir, pregar o evangelho, fazer a obra, e os sinais acompanham. A presença do Senhor, irmão, está conosco. Aleluia. É para ter vitamina. E hoje o Senhor está querendo curar neste lugar. Eu creio. Caminhos no deserto, a primeira música, viu? Estudo e não memorizo nada. Cante comigo, caminhos no deserto. Oh, glória a Deus. Derrama a tua unção do teu poder nessa hora sobre este lugar, Senhor. Sobre as nossas vidas. Aleluia. Tu estás aqui, Senhor, neste lugar. Eu sinto a tua presença, Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás
estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. olha. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, adorarei, Te adorarei. estás aqui. Meu Deus é Deus de promessa, esse é Deus, Deus do irmão. deserto, Não há outro. na escuridão. Meu Deus, Esse é quem que as lágrimas restauram os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a resposta. Ele é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, é a luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Palmas pra esse Deus. Eita, Deus lindo e maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Irmãos, nós vamos cantar agora. Tudo é perda. Tudo é perda se eu não tenho Jesus. Amém? Amém. Não que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma da gente, irmãos. Então, não vale nada. Então, sem Jesus não tem jeito, irmão. Nem tente, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Melhor riqueza que eu tenho é a presença dele. Não mais nada. Se a presença dele sai de mim, já era de nada. Não presta pra nada. Eita Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Da perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Minha alma se perder sem ti.
que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti? Oh, aleluia! Nada eu terei sem ti, Senhor. Aleluia, Só tua presença é o que me basta. A presença do Senhor. Lendo a palavra do Senhor e vivendo a palavra do Senhor, nós temos essa presença. glória a Deus. Oh, aleluia! O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros? Não adianta nada. E me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu terei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Oh, aleluia! Só tua presença é o que me basta. Eu te preparei. Por onde eu vou assim, ó. Rixaramané, com a presença do meu Deus. Eu te levarei comigo, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Com a presença eu não sou nada. Preciso de ti, Senhor. Tudo que eu almejo na minha vida, irmãos, é a presença do Senhor. É andar com Ele 24 horas por dia. Oh, aleluia. E a resposta está aqui, meus irmãos amados. A resposta está na palavra do Senhor, no manual do Senhor para nossas vidas. Se você não seguir isso aqui, ó, o manual, a presença some, sai. Aleluia, Jesus. É o manual do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada, irmão. Nada eu serei. Pobre alma sem Jesus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei, ó, de cabeça erguida na presença do Senhor, levando Ele, ó. Norte, sul, leste, oeste, onde você for, meu irmão, mas você vai na bênção, com a permissão do Senhor, com a legalidade de Deus. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Você nunca está só, meus irmãos. Quando você leva Jesus, você nunca está só. Amém? Amém. Como a irmã Eliana contou aqui.
Foi lá para Teresina, resolveu tudo. Disse, eita, nem trouxe meu pai. Meu paizinho não veio comigo. Mas o pai maior foi contigo e resolveu tudo, amém? Glória a Deus. Ainda que você perca seu pai, sua mãe, mas o Senhor é contigo, meus irmãos. Ainda que você não possa levar sua mãe, seu pai com você para algum lugar, mas o Deus é teu Pai, o Todo-Poderoso. Ele vai resolver tudo para você, amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém, meus irmãos? Amém. Quão bom é adorarmos a Deus, estarmos na presença de Deus. Meus irmãos, vamos fazer uso da palavra. Vamos se colocarmos de pé para fazer a leitura de apenas 2 versículos que está localizado em Salmos. Salmo de número, primeiro versículo, são 2 números diferentes. Salmo de número 23 e Salmo de número 133. São 2 versículos de números diferentes. Salmo de número 23 e verso 5. E Salmo de número 133. Amém, meus irmãos? Amém. Irmão Frachano. Amém. Amém. Salmo de número 23, verso 5, apenas o verso 5, apenas o primeiro trecho do verso, que vai dizer apenas assim: preparás uma mesa perante a mim, apenas esse trecho, preparás uma mesa perante a mim, Oh, boy. aleluia. E o Salmo de 133, glória a Deus, que diz da seguinte forma: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos conectarmos no momento de oração com Deus, nesse momento especial, diante dessa leitura. Amado Deus e Pai queridos, Pai celestial, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença, ó Deus, para que possamos entoar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, estarmos diante da Tua presença. Ó Deus, como a Tua palavra vem nos dizendo, vem nos enchendo o nosso coração, quão bom e quão suave é que os irmãos vivos em união. Deus queridos, aqui estamos mais uma noite na Tua presença, para cultuarmos o Teu nome, para adorarmos ao Teu nome. Estamos em união, para assim, meu Deus, estamos aqui na Tua presença, cultuamos esse grande e grandioso culto de Santa Ceia, que é apenas um treinamento, meu Pai, para que podemos estar diante da Tua glória. Nessa grande ceia que está sendo preparada para estarmos juntos, ceando contigo, ó Deus. Pai querido, que aqui nessa noite o Senhor derrame chuva de bênção, o Senhor derrame chuva de poder, o Senhor derrame arrependimento, que não é apenas um culto de Santa Ceia, e sim um culto de comunhão, não é sempre um culto de envergonhamento para que o Senhor que está com vergonha, e sim um culto de quebrantamento. Senhor Deus, que a vergonha se transforme em honra, que a dor, meu Deus, se transforme em vitória, Deus, porque o Senhor foi o primeiro que chegou nessa casa, ó Deus, porque o Senhor já estava aqui nos esperando para cultuarmos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar aqui junto conosco. Podemos assentar, meus irmãos, glorificando a Deus, que a gente possa estar conectados. Podemos estar conectados em Deus nessa noite. Eu estava ali meditando na palavra, estava meditando em alguns fatos da nossa vida, e quão suave que a gente esteja em união. Aleluia. É tão bom quando você está em união com seus irmãos, quando você está adorando a Deus, quando você está na perseverança. E quando a palavra do Senhor vem nos dizer, no Salmo 23, no verso 5, preparás uma mesa perante a mim, no mesmo versículo em diante, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, unge, unção, quer dizer unção. E essa mesa, essa preparação, é um banquete especial no qual fazemos um treinamento. Esse treinamento é esse que a gente está apenas treinando, para que quando estarmos lá juntamente com o Senhor, estejamos participando da grande ceia. Estamos ali juntamente. E eu meditando no louvor que a irmã estava cantando, estava louvando, e lembrando de... uma passagem na minha vida que é triste, mas eu estava meditando
de forma alegre. Pensando aqui, eu pensei, meu Deus, se meu filho estivesse aqui, ele ia fazer 2 anos e poderia estar correndo aqui. Mas Deus teve a necessidade, precisou dele, e hoje Deus fez a vontade dele. E eu ali meditando alegremente na palavra do Senhor, e por dentro chorando. Mas hoje eu me sinto alegre, me sinto feliz por não ter perdido algo, acredito que maior na minha vida, maior mais ainda, que é a presença do Senhor. Aleluia. Porque hoje, com a presença de Deus, eu me sinto mais forte. Com a presença de Deus, eu me sinto com mais força para prosseguir, para caminhar, para estar juntamente com os irmãos, para poder estar aqui adorando a Deus. Porque coisa difícil é ser crente. Coisa difícil é buscar a verdade, é buscar a Deus. Quem disser crente não é fácil. É difícil, é uma luta diária, é uma luta tremenda, é luta todos os minutos. Mas a palavra do Senhor diz que temos que vigiar e orar. Não é só orar, temos que vigiar também. Porque a cada momento o inimigo está aí querendo nos tragar. Mas quando estamos em perseverança, quando estamos ali em união, como diz a palavra, quando estamos em união juntamente com os irmãos, estamos aqui nessa comunhão. Não tem nada que compre esse momento. Eu estava falando para o Moés ali, um colaborador e amigo, eu posso chamar de irmão, que trabalha comigo. Ele disse, não tem momento que pague esse instante aqui. Esse pequeno instante de 1 hora, 1h30 no máximo, estamos aqui em união. É um momento suave, que você sai daqui alegre, você sai daqui beneficiado das coisas de Deus. Aleluia. E esse momento eu quero cada dia compartilhar com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus colaboradores no meu trabalho, com o meu pastor, e assim sucessivamente. Como o pastor disse aqui em São João, com todo São João nesse, que a gente possa compartilhar esse amor, que a gente possa compartilhar essa comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir mais louvores, vamos ouvir mais ministrações, mais palavras, mais oportunidades. E gostaria aqui de dar uma oportunidade para o irmão trazer uma saudação, uma palavra, um louvor, o irmão, esqueci o nome dele? Marcelo, irmão Marcelo, em seguida a irmã... Vamos decorar, irmã Luciana traz um louvor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Ele está lendo um versículo que se encontra no livro de Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Já vai louvar também? Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto em seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Esse versículo fala que tem muitas pessoas da igreja mesmo, crentes, que são influenciadas pelas pessoas de fora. Um exemplo é você namorar uma pessoa de fora da igreja, por exemplo. Você, não, vou lá, vou converter ela. É certeza que eu vou lá converter ela, vou trazer ela para Jesus. É mais fácil você ir para o caminho do mal. E também a gente tem que se firmar na palavra, como uma árvore que é plantada do lado do rio. Aleluia. Porque o rio é Jesus Cristo. Glória a Deus. Você nunca mais vai murchar, suas folhas vai ficar verde, você vai frutificar. Tudo que você Glória a Deus. vai Glória a prosperar. Deus. Eu te agradeço pela vida e oportunidade. Aleluia. Dedui. Vai botar em cima da Bíblia. Bota em cima da... Embaixo. No buraco. Essa mesinha, irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Quem souber, me ajude esse louvor, tá? Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi
dizer, até que um dia eu te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Glória a Deus. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dai-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Abençoe a rica oportunidade em nome de Jesus. Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o horário corre. Coisa que passa rápido é horário. Irmão Vitalício, está com a oportunidade, nós trazer um louvor, tocar no seu coração. Enquanto já servimos o Senhor com dias de oferta. Aleluia. Irmão Vitalício com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, né? Vou cantar com o negócio aí. Aleluia, Jesus. Seguro que é Deus. Aleluia, Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir. Como Zaqueu, eu quero subir. Mas alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Ô, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Seguro que é Deus. Tá outro. Meu Pai. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Usa, Jesus.
Quando Zaqueu eu quero subir, mais do que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar o seu nome, só para dar. Eu quero desse Deus, eu preciso de ti, Senhor. Eu te quero, me dá tua paz, tudo seguir. Ah, papai, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha atitude, sara todas as vidas. Minha santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha atitude, sara todas as vidas. Ensina a ter santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, meu Pai, sou pequeno demais, me dá tua paz, eu largo tudo para te servir. Mexe com a minha casa, mexe com a minha vida, mexe com minha atitude, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero mais somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia, do glória a Deus, meu Pai. Pai, abençoa, meu Pai, esse povo que está aqui, meu Pai, os que não puderam vir, meu Pai. Abençoa meus filhos, meu Pai. Minhas noras, meus genros, meus netos, meus bisnetos, meu Pai, minha família inteira, meu Pai. Glória a Deus, meu Pai. Pai, eu agradeço por dar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já está fazendo milagre aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de dar a oportunidade para o irmão Fred estar orando aqui pelo nosso ministrante da noite. Pastor Wagner, se faça presente aqui. Está passando já a direção. Deixa Deus te usar, meu querido. Deus já está fazendo um grande mover nessa casa. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Amém. Senhor nosso Pai, nós estamos aqui agora nesse momento para te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor. Senhor nosso Pai, usa os teus irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria rever todos os irmãos. Que alegria poder receber o Edson. Fica de pé, Edson. Também as nossas irmãs, mãe da irmã Edinalva. Fica de pé, mãe da irmã. Irmãos, que alegria. A sobrinha. Fica de pé também a princesa. Irmãos, que alegria, né, poder receber. Eu costumo dizer que quem é parente dos meus irmãos é nosso também. Então, sejam bem-vindos, né? E a irmã Edinalva pode se cuidar porque a mãe está enxuta, como diz a história do nordestino. Né, irmã, que alegria, sejam bem-vindos. Irmão Edson, Deus abençoe, uma alegria. O senhor está tendo o prazer de estar visitando a igreja no padrão de Atos. Prazer é todo meu. Uma igreja que nós estamos se organizando, estamos aproveitando esses momentos para ir adorando juntos, até Deus ir nos estruturando e organizando ainda mais. Seja bem-vindo. Os irmãos estão felizes em receber os nossos irmãos. Diga comigo assim, amém. Amém. Repete comigo assim, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aqui vocês são especiais. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Tá bom? Sentem, por favor. Irmãos, noite de domingo, primeiro dia da semana, já a gente se organizando para mais uma semana de labuta na batalha do dia a dia.
noite também onde é comemorado a Páscoa, né, a nível mundial, esses 3 dias, de sexta-feira para cá, eles costumam comemorar, os católicos, vou dizer assim, costumam comemorar ou lembrar da morte de Cristo e ressurreição. Data de verdade, na Bíblia não fala a data da morte e da ressurreição de Jesus. Não fala o dia nem data. Pelos estudos mostram que era aproximadamente de setembro a outubro, o mês que Jesus nasceu, né? O mês que Jesus nasceu, né? Que é comemorado lá no passado como Natal. E hoje a gente comemora como Natal ainda, o nascimento de Cristo. E morte e ressurreição, irmãos, conta a Bíblia que Jesus estava com seus 33 anos aproximadamente. Não tem uma data precisa exatamente, né? Segundo os estudiosos, mas a maior igreja do mundo aí, e mais rica igreja do mundo, eu digo financeiramente e humanamente falando, a Igreja Católica, ela estabeleceu essas datas e assim é comemorado no Brasil dessa forma, tá bom? Irmãos, como é falado de Cristo, como esses dias é muito falado do Senhor Jesus, eu quero ler para os irmãos uma mensagem sobre o nosso Senhor. E enquanto a gente ministra, eu peço aos irmãos que se esforcem para se concentrar na palavra. A palavra de Deus conta que os aleijados, surdos, cegos eram curados e libertos dos demônios e tudo mais, enquanto ouviam Jesus. Olhavam para Jesus e ouviam Jesus. É muito importante, na hora da palavra, você focar e não se distrair da palavra. Não deixar que nenhum pensamento, nada à sua volta te tire da concentração da palavra. Né? Porque é a palavra que vai gerar fé no seu coração e é essa fé que vai fazer o milagre. Então, tomem cuidado, isso é aqui hoje e é sempre. Ouviu a palavra, ouviu a oração, fica quieto e concentra. Porque pode ser a noite o momento do seu milagre. Amém? Irmãos, abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Por favor, irmão Edson. Irmãos, aqui chegou o trabalho. Irmãos, também eu já quero comunicar aos irmãos, ontem nós agendamos a nossa cruzada, primeira cruzada aqui na praça Agapito Madeira, ao lado da casa da nossa irmã Luciana. Obrigado, meu irmão. Agora, dia 2, né, de maio, estamos em abril, maio, dia 2 de maio, fim do mês, início do outro mês, estaremos realizando nossa primeira cruzada, em parceria com a Assembleia de Deus do Maranhão aqui, do pastor Herbert, com a equipe de louvor, né, irmãos. Também convidaremos o pastor aqui da congregação, aqui ao lado da Assembleia de Deus Missão, convidaremos o pastor Jacques da Madureira, né, a Assembleia de Deus Missão aqui em cima, né, e aqui, essa região do nosso setor. Estaremos combinando também evangelismo, convidem os vizinhos, né, vamos estar passando na porta, anunciando. Os irmãos, façam um esforço, irmãos, para convidar, principalmente aquele que mais precisa. Quem está bem congregando em alguma igreja, que Deus abençoe. Anima ele para que continue firme na igreja que ele congrega. Mas quem está afastado, entristecido, desviado, desmotivado, droga, vícios, convida para vir ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder de libertar. Jesus falou que quem é ouvinte, irmãos, que Jesus disse o seguinte: não sejais só ouvintes, mas sejam praticantes. Venha para o culto, ouça a palavra e saia e obedeça a ela. E aí sua casa será como uma casa firmada em cima de uma rocha, do alicerce firme, que vem sol, chuva, problemas, ondas, tudo, e não é abalado.
Agora, se nós só somos ouvintes da palavra, ou em qualquer lugar que você for, você vai só ouvir a palavra e não viver, o primeiro problema é que vem te leva embora e acabou, porque olha que o alicerce não está firmado na rocha. E a nossa rocha é Cristo. Então, irmãos, tá bom? Nós entregamos nossa vida para Jesus, não para nós vivermos mais como a gente quer, mas viver como Ele quer. É o que nos garante vitória. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo, a partir do 1, que diz o seguinte, sobre a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, se o guardardes, como nos temos ensinado, como vos tenho anunciado. E se não é que creres em vão. Isso se você não está acreditando à toa, em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a palavra, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Pedro, Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte. Mas alguns já dormem, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último, por derradeiro, de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mas muito mais do que todos eles, os demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 11. Então, ou seja, eles, assim pregamos, e assim vocês têm crido. Ora, e se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vocês que não há ressurreição de mortos, que morto não pode ressuscitar? Como alguns dizem isso? E se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã nossa fé, nossa pregação. E também em vão a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testemunhamos de Deus que ressuscitou Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, e na verdade os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, então. Ele afirma. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio também por um. Amém. Amém. Irmãos, uma leitura longa. Eu gosto de leituras longas. Repita comigo. Texto sem contexto vira pretexto. Todas as vezes que os irmãos forem ler a Bíblia Sagrada, não leiam só um versículo. Porque só um versículo pode confundir. Só um versículo, qualquer um aí no mundo
pode querer lhe enganar. Pode ter minha Inventar desculpa que Deus está dizendo daquilo que não está dizendo, porque tem que ler toda a história e não só aquele versículo. Então, texto sem contexto, vira pretexto. Um versículo só, sem você entender todo o capítulo, a pessoa pode lhe enrolar, pode lhe enganar. Pode me enganar. E todos, irmãos, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque que todos nós temos que andar com a Bíblia, ler a Bíblia, se possível todo dia ler um versículo. Eu tenho uma velhinha, minha mãe, 61 anos mais ou menos. Ela não tem uma leitura muito prática, estuda até o 5º ano, 6º ano, está estudando ainda, mas meu padrasto, todo dia, 6 da tarde, ela senta na frente de casa ou no terreiro e pega a Bíblia e vai ler. Com visita ou sem visita, em volta ela pega a Bíblia, senta na calçada e vai ler. Todo dia. Tem um versículo, 2, um capítulo. Me contou alegre. Então, se que a gente for, me lembro de fazer um certificado. Eu vou assinar o certificado dela. A primeira leitura bíblica toda, de capa a capa, ela conseguiu ler. Capítulo por capítulo, devagarzinho, com paciência. Todo dia. Um capítulo, todo dia. Então, irmãos, a gente precisa fazer muito e nem se mostrar para ninguém. A gente precisa mostrar para nós mesmos. Tudo, irmãos, que a gente vai fazer, mostre para você mesmo. Vou fazer bem. Vou fazer primeiro para me mostrar para mim mesmo que eu consigo fazer. E fazer melhor, o meu melhor. Os outros vão ver, né? Mas o principal é você se esforçar para se superar. E ela fez isso, irmãos, e graças a Deus, sempre orientando, né? Senti muito, peço que os irmãos orem por nós. Estamos aí esperando em Deus. Gastamos aí R$9.000 com frete, com tudo no carro. E quando é agora, 5 meses depois, o motor explode de repente, mas indo cumprir uma agenda. Irmãos, e Deus foi glorificado. Acredite se quiser, irmãos, minutos antes. Eu estava sentindo a presença de Deus, louvando a Deus, mais Jane, conversando sobre as coisas de Deus, e falei assim: Jane, em nome de Jesus, eu falei para ela: Jane, não reclame de nada nessa viagem, por favor. De nada, você entendeu? No sentido da gente não reclamar, porque às vezes a gente quer uma coisa, não acontece, quer de outro jeito, e nós temos esse costume de ficar reclamando à toinha. E a gente conversando nós dois, vamos fazer para os peixes não reclamar de nada na viagem, não botar defeito em nada, não olhar nada de ruim de ninguém, vamos só olhar para as coisas boas que aconteceu na viagem. Amém? Amém. E aí eu falei para ela: irmãos, não foi minutos, o carro tá andando lá, tá... Pum! Fumaça cobra atrás, o carro para, eu encosto 6 quilômetros do acostamento mais perto, telefone descarregado, sem nada, dependendo de Deus. Desce todo mundo lado direito, cuidado com o carro, parando, botei o triângulo lá atrás, sinal de alerta, desci, encostei no capô, e eu falei assim: e aí? E aí eu falei assim: e aí é esperar Deus preparar o socorro, fique em paz. Parei, sentei no capô, né? Olhei para o céu, Senhor, é contigo agora. E o telefone descarregado, não dá para caçar sinal. Quando paramos, irmão, que descemos, não foi 1 minuto. 1 minuto não foi. Passa um carrinho pelo bitrem, parou lá na frente, voltou de ré um pouquinho, desce um menino de 25 anos. Ligeiro, agoniado, desce, corpo do João Wagner assim. Posso ajudar? Ótimo, meu irmão, me empresta o telefone primeiro para poder fazer o telefonema. E aí ele olha, telefone sem sinal. Vamos guinchar o carro até a primeira parada aí. Bora. Guinchamos o carro, irmão, 6 quilômetros. 6 quilômetros. Longe de tudo e de todos, no meio do deserto. Puxou o carro, encostamos, vamos tomar café. Deus já preparou para chegar, rodar mais 40 quilômetros, chegar no destino. E Deus foi glorificado, irmão. Foi uma bênção, né? Mas voltamos com o Fusquinha, tá aí quieto, e em nome de Jesus vai preparar para nós estar armando, vendendo e poder Deus preparar outra coisa. Tá bom, irmãos? Então roga as orações.
Não reclame, não reclame. Agradeça, aprenda a agradecer. Irmãos, voltando aqui para a palavra. 1 Coríntios é escrito pelo apóstolo Paulo. Homem de Deus, o apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta aos Coríntios. E ele escrevendo aos Coríntios, ele começa a relembrar os irmãos de Coríntios sobre a ressurreição do Senhor. Ressurreição, o dia de domingo que Jesus ressuscitou pela madrugadinha cedo, visto primeiramente por Maria Madalena e mais 2 Marias. Que volta correndo, Jesus fala assim, ó, Maria, volta, conta para Pedro e para os apóstolos que eu ressuscitei. E que eu vou aparecer para vocês lá na Galileia. Mais tarde Jesus aparece no caminho de Emaús para 2 discípulos, aparece para 10 discípulos, Tomé não estava, Jesus, os discípulos contam para Tomé duvida, fala assim, não, eu só acredito se eu pegar no machucado da mão dele, que foi furado com o prego, ou na costela que foi furado. Aí mais tarde Deus aparece de novo para todos os discípulos juntos, os 11 discípulos juntos. Judas tinha se enforcado, né? Se arrependeu, mas não voltou para Jesus. Se arrependeu e fez o que deu na cabeça dele. E o diabo matou com suicídio. Irmãos, o arrependimento, olhem para mim aqui, todos aqui, por favor. Repita comigo assim. Eu devo me comportar como manda a palavra de Deus, ao pé da letra. Não fazer uma parte do que está na Bíblia e fazer outra parte do que eu quero, do que eu sinto. Por que não pode? A gente não pode fazer o que acha, o que pensa. Você vai fazer besteira achando que está fazendo uma coisa boa. E não tem nada a ver com Deus. Judas vende Jesus pelas 30 moedas, se arrepende, e em vez de voltar para Jesus, ou esperar Jesus ter um encontro com ele se desespera e vai se enforcar. Pedro também pecou. Pedro também negou Jesus. Pedro também, depois que Jesus morre, Pedro também vai nadar pelado na praia. Os discípulos, como Jesus não tivesse ressuscitado. De repente Jesus aparece lá na praia e grita, pegaram alguma coisa? Aí está João e Pedro no barco. João olha e fala assim, Pedro, é o mestre. Ali é o mestre. Pedro, tipo, na água, estava pelado no barco. E aí, quando os discípulos descem no barco e vão chegar lá na praia, Jesus já estava com peixe, pão e a fogueira acesa. Já pronto. Quando a gente pensa que faz alguma coisa, Deus já preparou lá na frente para nós. Esse é o nosso Deus. Deus Jeová Jireh. Deus provedor. Deus que entra com a providência no que nós precisamos. Daquilo que nós não podemos fazer. Porque tem coisas que é para nós fazermos. Mas tem coisas que só Deus faz. E aí é com Ele. A gente tem que orar, descansar e manter o coração fiel. Senhor, se o Senhor me der, te adoro. Se não me der, te adoro do mesmo jeito. Porque eu acredito que o Senhor tem o melhor para mim, para os nossos, para tudo que me pertence. Só quem entendeu, glorifica a Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo pega e manda a carta para a igreja. Lembrando os irmãos que Jesus ressuscitou, que está vivo e vai voltar para nos buscar. Só que o apóstolo Paulo começa a pegar no pé, reclamando o seguinte. No meio de vocês está uma conversa aí de que os mortos não ressuscitam. De que morto não pode voltar à vida. Irmãos, olhem para mim, eu conheci uma missionária africana, que ela foi morta por uma tribo canibal lá, uma tribo, que ela foi pregar na África, e eles cortaram o pulso dela, e deram a machadada na cabeça dela, que ela morreu. E ela está lá sendo velada com aquele certidão de óbito do lado, e um missionário no meio do culto fúnebre lá do velório dela, o missionário chega, olha para o caixão e diz, minha serva,
Deus manda você levantar, porque ainda tem obra com você. Ela senta no caixão, volta à vida, e aí mostram uma atestado de óbito para ela ficar assustada. Por quê? Porque ela foi no meio dos pigmeus lá africanos pregar o evangelho com um povo que adorava outras coisas. E ela pregou que aquele que cresce, ainda que morresse, Jesus ressuscitaria. E eles matam ela, botam no barco, mandam de volta, e ela, quando ressuscita, ela fala assim: eu tenho que voltar a pregar para eles de novo. Meu Deus, já te mataram uma vez. Vai matar de novo, mas eu vou voltar para pregar. Voltou, pregou. 300 anãozinhos lá, pigmeu, matador de gente, já se converte a Jesus. Hoje são missionários pelo mundo afora. Ela testemunhou para nós, mostrou as marcas para nós. Tive a honra de conhecer ali em Osasco, na nossa congregação, ali na Assembleia de Deus, Terra Nossa. E, irmãos, então, tem várias pessoas que Deus ressuscitou. Conheço irmãos que levantou o ferro, tocou na rede de 13 mil watts lá em cima, uma rede, bateu que o bairro com 20, 30 mil pessoas apagou tudo, de aliança. Os homens da Legal Paulo, lá em São Paulo, chegou com o carro e falou: onde é que está o defunto? O irmão veio, presbítero, dono do depósito, Gabriel, irmão Gabriel também. Ele chega, se apresenta e fala assim: foi eu. Você o quê? Foi eu que toquei na rede sem querer, bate, explodiu, que eu também choquei, grudei na coluna lá e escapei com a vida. E aí desligou a energia da cidade toda dessa, irmãos, a pancada. Escapou. Deus deu vida de novo. Silvan Santos tocou, pegou fogo também, era cantor, pregador. Vi ele testemunhando também que tocou, que engrinhou, que encolheu da pancada que foi o choque, foi ao inferno. Deus trouxe de volta, ele clamou a Jesus: Senhor, se tu existe, me dá mais uma oportunidade. Ele voltou ao corpo e voltou a sofrer, porque depois de queimadura escapou. Quero trazer ele qualquer hora, a partir de agora também, subtenente William, um jovem, para trazer para pregar para esses jovens nossos, para nós todos. Passou, estava trabalhando no quartel, passou, soprou um óleo. Esse óleo, quando ele chega no vento, ele pega fogo, que esquenta piche. Quando ele explodiu, irmão, explodiu esse óleo, que tocou fogo dele do cabelo ao pé, caiu no chão derretendo, misturado com roupa, mais de um ano sendo tratado no Hospital do Exército no Rio de Janeiro. Deus trouxe de volta à vida, nós orando. Então, irmãos, tem muitos irmãos que os irmãos testemunham, que foram ao inferno, foram ao céu, e Deus trouxe de volta e estão no nosso meio. Então, ressurreição existe. Só que aqui, eles estavam discutindo, dizendo que não havia acontecido a ressurreição. Que não existia ressurreição. Aí o apóstolo Paulo falaria assim: se morto não ressuscita, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos enganando vocês, pregando que existe céu, pregando que existe tudo, se nós não temos provas, se não tem. Quem foi lá e voltou? Jesus foi e voltou e contou para nós e deixou escrito. Deu ordem a João para escrever as revelações, porque ele ressuscitou. Senão, não tinha testemunho. Era vão nós estar pregando, e era vão também os irmãos estarem aqui, acreditando que os pecados foram perdoados, acreditando que temos a oportunidade novamente, a cada dia que acordamos respirando, Deus está nos dando uma nova oportunidade de se arrepender, de se tornar uma pessoa melhor, de poder tomar um rumo melhor, para poder desfrutar as bondades de Deus nessa terra, antes que seja tarde demais, porque um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Glória a Deus. Seria vão, seria mentira, seria engano, se não fosse verdade. Testemunhei para os irmãos que eu, com poucos dias de fé, irmãos, fui repreender um demônio, uma menina de 15 anos, 14, 15 anos, indo para a feitiçaria, dormi no cemitério, ali em Carapicuíba, passei no bar do tio meu, crente. Passei lá para poder passar o transformando com esse meu tio, no bar. Eu entrava no bar normal, não ia beber nem nada, tomava o bar e ficava quieto, conversando com meu tio no bar, respeitando todo mundo lá do seu ambiente, e de repente, com a farda do quartel aqui, o moletom,
E aí, de repente, a primeira falou assim: Wagner, essa menina tá indo para feitiçaria, para macumbaria. Aí eu sorri para minha prima assim: chama ela. Vou pregar, pensei comigo. Ela chamou, veio. Aí eu, jovem, solteiro, a mocinha. Não, está querendo alguma coisa comigo. E eu aproveitei para falar de Jesus. Veio, falei de Jesus. Daqui a pouco essa menina já não olhava mais no meu rosto. Eu costumava conversar tocando no ombro. Daqui a pouco ela estava. Quando eu colocava a mão, aí eu. Já estou entendendo. Vamos comigo aqui, minha prima. Até a Josineide, minha prima Josineide. Josineide Mendes. Vamos aqui mais na garagem, Josineide. Vem comigo e com ela. Quando chegou lá, Senhor, derrama fogo do céu sobre essa menina. Buf, caiu já do menino no chão. Sai um, sai dois, sai três. Chega a hora que incorpora um trem lá. Sai no nome de Jesus. Eu não vou sair. Gente, não vai sair? Por que você não vai sair? Eu não vou sair. Sai. Não, eu não vou sair. Aí o menino é uma tentação mesmo, né? Aí eu catei a Bíblia, saquei a Bíblia na hora. Espírito de Deus, irmãos. O Espírito Santo bota ideias na nossa mente. Você só vai descobrir que é Ele depois que dá tudo certo. E fala assim, menina, ali foi Deus. Foi Deus que deu aquela ideia. Não foi coisa minha. Abre a Bíblia. Marcos 16, versículo 16. Quem crer... Não, 17. Esses sinais seguirão aos que creem. Eu creio. Em meu nome expulsarão os demônios. Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem. Quem crê em Jesus, leva o tamanho da glória a Deus aí. Crê mesmo? Ou é só porque está no culto? Pense nisso. Crê mesmo ou só porque está no culto? Nós somos testados a mostrar nossa fé todo dia. Todas as horas. No respeito com quem não merece respeito. Na paciência com quem é bruto. No partir do pão com quem é mais humilde que a gente. No calar a boca diante do tolo. Tem gente que acha que sabe demais, porque estudou, porque é rico, porque isso, aquilo, outro. Acha que sabe demais, mas cada um de nós entende de uma área aqui. Cada um aqui é bom numa coisa. Cada um de nós aqui pode dar uma aula e alguma coisa para nós aqui. Todo mundo pode aprender com todo mundo. Mas o tolo não. O tolo acha que sabe tudo. Aí você que é sabido, eu e você que crê em Deus, tem que calar a boca e deixar o tolo sozinho falar. Nós enfrentamos isso todo dia no mundo, no trabalho, na escola, na educação, na polícia, na justiça, qualquer lugar que você for, na família, qualquer lugar que você for, nós somos desafiados a ser humilde, se humilhar, calar a boca e deixar que os outros falem. E, irmãos, então devemos vigiar com isso. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo vem, irmãos, e começa a exortar os irmãos. Começa a exortar os irmãos. E nisso, irmãos, a pegar no pé e explicar sobre isso. Que a gente só estamos aqui hoje, reunidos, com 2 ou 3, porque cremos que Ele está no meio. Hoje, irmãos, se há cura, se há libertação, se há quem abre mão da sua vida para ir pregar nos confins da terra, do mundo, irmãos, no nome de Jesus, abrindo mão de vida, abrindo mão de tudo, só pela fé, é porque Jesus ressuscitou. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. E é porque ele ressuscitou é que a gente pode fazer sinais. E nesse momento, irmãos, que eu repreendo e o demônio fala assim, não vou sair, eu paro, leio o versículo e falo assim, ó, a palavra é de Deus. Falei pro demônio, na frente da minha prima, a palavra é de Deus, não é minha. E ela está dizendo que os sinais vão seguir a quem crê. Eu creio. Eu creio. E aqui está dizendo que você tem que sair. Glória. Acabou para você. Tem que sair. Você é obrigado a obedecer a palavra. Agora, sai. Foi embora. Aleluia. Graças a Deus, a minha prima continua congregando. E tomara a Deus que essa menina tenha tido encontro com Cristo e esteja firme com Jesus. Porque, irmãos, não basta só expulsar demônio ou só aceitar a Jesus. É preciso a gente continuar culto após culto juntos, aprendendo, exercitando um com o outro, estudando a palavra, estarmos juntos. Porque é isso que vai fortalecendo a fé, vamos aprendendo, vamos entendendo, e daqui a pouco você está firme no Evangelho e nada e mais ninguém te arranca em nome de Jesus. Não basta, né? Se fosse só por sinais e milagres, metade do mundo aí estava servindo a Deus. Porque quantos não já escaparam da morte? Quantos não já sofreram acidente que eles olham e falam assim, vem na minha mente agora aqui, nessa minha ida ao sul do Piauí, pregar. Um dos motivos lá da festa lá que eu preguei, que a irmã fez ação de graça, foi pelo livramento de morte na sua vida e também de 2 acidentes que a empresa dela teve, que perdeu 2 carretas. 2 carretas lotadas de mercadoria perdeu, e uma delas, irmão, a cabine perdeu tudo e só saiu o motorista, que era um senhor de idade, sentado na cadeira pro lado de fora. Aí você imagina a cabine acabar tudo e só sair a pessoa de dentro da cadeira sentado. Foi Deus, irmão. E não tem conversa. Não tem conversa. Né? Então, todos nós temos motivos para testemunhar. E está aos pés de nosso Deus, glorificando Ele sempre. Só que nós somos duros. Somos duros. O ser humano é duro. E aí onde cabe? Esses dias, um dos meus filhos me procurou e falou assim, pai, se tem aqueles que são ateus e não conhecem a Deus, por que o Senhor não aparece para eles e salva logo eles? Aí eu fui explicar tudo o processo para ele, irmãos, que o Senhor aparecer, ou só falar, às vezes não é suficiente, irmãos. Às vezes não é suficiente. Tem gente que às vezes é preciso ver para crer, ou passar pelo processo para acreditar. Não sei os irmãos, que Deus proteja os irmãos em nome de Jesus. Mas eu, quando entreguei minha vida a Cristo, sempre gostei muito de testemunho. De todo tipo de testemunho, sempre gostei muito. Porque aquilo me deixava impressionado. Eu vim do mundo, irmãos. Fui professor de capoeira, ia para academia de dança, ia competir em bailes. E eu não ficava no meio do povo dançando, a gente ia para o palco disputar. Era uma bagunça. Irmãos, vivia nessa vida. E aí quando eu entrego minha vida para Jesus, que a igreja nossa era desse tamanhozinho aqui, ó, pequenininho, cheio, apertado, fogo puro, mas pequenininho, irmãos. Acho que era esse tamanho bem aqui nesse quadrado nosso. Meu bem. Irmãos, e eu entrego minha vida para Jesus e eu fico cismado. Aí quando vem do mundo, você vem cismado. Você vem curiando para ver se é verdade as coisas ou se o povo está fingindo. Vamos ver se esse povo é santo mesmo ou o que é esse povo, né? Eu vim do mundo, irmão. Tudo bagunçado. E eu vim cismado. Aceitei Jesus. Tanto que eu falei bem assim, quando o pastor fez o apelo que aceito Jesus, irmãos, que eu venho à frente, o pastor muito humilde, homem de Deus, pastor Cícero Rocha,
e ele impõe a mão na minha cabeça, e o povo fala, dando glória a Deus, todo mundo é like, dando glória a Deus, porque eu tenho que entregar minha vida para Jesus. E eu olhei e falei assim, será que esse povo está pensando que você é crente, menino? Aí eu fui lá para frente, o pastor botou a mão na cabeça e chorou. Quando botou a mão na cabeça e chorou, veio na minha mente assim, você já tentou tantas coisas, já tentou tantos caminhos, por que ele não pode tentar ser melhor? Tentar ser fiel a Deus. Aí eu, é mesmo, né? Um desafio. Olha o pensamento que veio, e quando ele pôs a mão na minha cabeça, o Espírito de Deus me convenceu. E aí comecei a caminhada. Naquela noite, irmãos, eu saí leve. A alegria e prazer de 3 noites de balada, sexta, sábado, domingo, que eu passava sexta e sábado na balada, eu madrugada toda zoando, dançando, competindo, e tanta bagunça, não comparava a alegria, a paz, o prazer, uma sensação maravilhosa, irmãos, dentro de mim, eu não comparava com 2 horas de culto, benção. Aquela igreja pequenininha, cheia de irmã de coque, um monte de irmãzinha velha, só tinha 3 adolescentes ou 4, eu e mais 3 adolescentes, mais 4 adolescentes, o resto tudo velho. Mas o fogo, a presença, o carinho, o amor daqueles das irmãs em me abraçar, foi como se chegasse o filho mais velho lá. Aceitei Jesus com 17 anos. Irmãos, e a partir daquele dia eu passei a me dedicar e ler a Bíblia e orar. Estava sempre na oração, aprendendo a orar, buscar. Irmãos, ali aos pés da irmã Fátima, da irmã Margarida, da irmã Florisvalda, da irmã Ivani, né? Mulheres de Deus que me adotaram como filhos. Realmente a igreja é uma família. E esse é o motivo do nome que Deus me deu há anos atrás. Uma família crescente. Porque essa é a visão de Deus. Somos família de Deus. Eu não olho para a igreja, irmãos. Eu olho para os irmãos. Eu não olho para os irmãos como rebanho, como ovelha, como alguém subordinado a mim. Eu olho para os irmãos de igual para igual, como alguém que amo e que é importante nós estar junto, congregando, buscando a Deus e um fazendo pelo outro. É assim que eu olho para a igreja hoje. E a gente tem que procurar guardar essa pureza, porque hoje tem se espalhado por aí, né? Muitos não são mais pastores, são empresários, são gente de grandes coisas, grandes nomes. Eu não estou muito preocupado. Deus vai fazer todos nós crescermos e nós se esforçar para estar juntos, de mão dada, sem ficar se mostrando, querendo mostrar para os outros. Mas mostrar para nós mesmos, procurar e valorizar e zelar um do outro que está aqui presente. O segredo do crescimento da igreja de Atos, irmãos, não era essas cruzadonas chique e rica que você vê por aí. A Bíblia diz que os irmãos iam dando bom testemunho. Dia após dia dando bom testemunho. Fiel às suas esposas, aos seus filhos. Uma palavra só. Honestos, sinceros, verdadeiros. No dia a dia eles iam vivendo e sendo fiel a Deus nos seus negócios, com a igreja, com todo mundo. E o povo de fora ficava vigiando a igreja, olhando para eles e observando como é que era o comportamento deles na sociedade, aqui e acolá, na frente e escondido. Ficava observando. E a Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo. O povo ia olhando e falava assim, são diferentes. São diferentes. Né? A gente não precisa mostrar para ninguém que é diferente, irmão. Falar bonito, se vestir bonito, não precisa disso. Precisamos se preocupar em estar bem com Deus. E ter um bom testemunho com qualquer um que rodeia a gente. E deixa o resto com Jesus. E aí Deus ia salvando e ia acrescentando dia após dia. Se quiser ficar no sofá, fica à vontade, meu irmão. Né? E dia após dia, irmãos, Deus ia acrescentando aqueles que estão sendo salvos. Nosso testemunho é muito importante, irmãos. Que nós possamos vigiar. Eu já contei o testemunho uma vez, não sei se eu contei para os irmãos, mas um dia eu atrasei uma conta, irmão Davi. Um armazém aí, que a gente compra muito no Nordeste. Não vou fazer propaganda não. E aí, irmãos, atrasei lá um aspirador. Quando alguma coisa lá aconteceu, eu atrasei umas 2 parcelas lá.
a gerente da minha cidade, desse tamanhozinho, Alvorada, 4 mil habitantes, irmão, começou a me procurar, bater na minha porta e me ligar. Me perturbar. Irmã Salvadora Mendes, Dorinha. Hoje ela dorme no Senhor. Tinha a minha idade. E ela começou pegando, pastor, tá tudo bem? Estou ligando para saber se o senhor vai pagar, como é que vai fazer, se vai vir negociar. Irmão, direto. Aí eu falei assim, meu Deus, que misericórdia, eu não estou com dinheiro, essa mulher não larga o meu pé, mas eu vou dar uma bronca nela. Pensei comigo, vou dar uma bronca nela. Repete comigo. Quem deve é escravo do devedor. Que moral tem o escravo de reclamar com quem você está devendo? Por isso que a Bíblia diz que não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Me ajuda, olha por mim, porque eu preciso pagar minhas contas. Me ajuda. Eu preciso. Eu quero dever um dia para os irmãos só o respeito, mais nada. E o amor também, poder servir os irmãos um dia. Um dia eu quero fazer isso. Conheço um irmão, conheço uma pessoa na terra que é desse jeito. Eu conheço um homem. Ele compra, ele vai comprar alguma coisa, ele vai lá, o dinheiro compra e traz para casa para comer. Um obreiro, um diácono em Cristino Castro. Vou até falar para ficar registrado. Diácono Valdeir. Não deve para ninguém na terra, irmãos. É a primeira pessoa que eu conheço na face da terra. É a única que eu conheço. Que Deus me ajude. Então, irmãos, essa irmã, ela pega no meu pé e eu armei para poder pegar ela e dar umas broncas nela. Mesmo devendo, olha. Só que aí, quando a pessoa que não, o Espírito de Deus falou na minha mente. Você vai afrontar essa irmã. E se essa irmã tiver de ser salva depois, para me buscar, congregar, me servir, e na hora que for fazer o apelo e ela for aceitar Jesus, ela lembrar, eu arrumei um problema com um pastor devedor me humilhou. E o mau testemunho que você vai dar? Por você brigar. Você que é crente, pastor, vai brigar com a cobradora, que é a obrigação dela. Irmãos, isso tudo veio na minha mente, irmãos. E eu fiquei com vergonha. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tá bom, não vou falar nada não, me perdoa. Não vou falar nada não. Aguentei calado. Um dia uma mulher pascal endemoniada no meio da rua. Quem manda me chamar? Ela. Salvadora. Pastor, vem aqui. Tem uma na rua endemoniada aqui. Ela junto, ajudando a socorrer. Repreendendo o nome de Jesus, chamamos os pastores que estavam hospedados comigo, pastor Marcelo e mais uma equipe de pastores de Jaraguá, Goiás. Vamos lá, repreender demônio. E ela viu, participou junto com a gente, repreendendo o demônio. Alegre. Me cumprimentou feliz toda. Depois desse dia, fiz o convite para ir na nossa igreja. Eu era o pastor de Madureira lá em Alvorada. Passou aí para a igreja, mas o esposo dela aceitou Jesus. Batizei ela. Casei ela. E foi para a glória. Como o Espírito Santo tinha me corrigido para me não dar mau testemunho brigando com ela. Então, irmãos, Jesus ressuscitou, está vivo, temos a esperança de morar na glória um dia, qualquer hora estamos indo e devemos se preparar, não é amanhã, porque amanhã não existe, ontem já acabou, o que nós temos é hoje e agora. Momento de se preparar para encontrar com Jesus chama-se agora. E devemos estar prontos, devemos estar em paz com Deus, devemos pedir perdão a Deus, devemos nos reconciliar todo dia, irmãos. Todo dia entregar nossa vida a Jesus, entregar nossos familiares a Jesus, entregar tudo que é nosso a Ele e estarmos prontos para ir morar na glória hoje. Por quê? Porque Ele ressuscitou e está vivo e vai voltar para nos buscar. Toda vez que você falar de Jesus, que nasceu de uma santa mulher, uma santa jovem, Maria, cresceu, ensinou o evangelho para nós, em 3 anos é morto
Ele se entregou à morte, ele deixou ser morto. Foi para a cruz, foi crucificado, morto, sepultado. E no terceiro dia, ele ressurge. Vence a morte, toma a chave da morte, ressuscita e mostra, irmãos, que ele é maior que tudo nessa terra e no céu. E que podemos confiar nossa alma e a nossa vida a ele. E vai voltar para nos buscar, como diz a palavra de Deus. E os sinais têm nos seguido. Somos testemunha dos sinais e maravilhas que ele tem feito na nossa vida. Nós aqui, todos nós aqui podemos testemunhar algo maravilhoso que ele já fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Então, que possamos nos dedicar a ele. Amém? Amém. Incline a cabeça no nome de Jesus. Incline sua cabeça no nome de Jesus. Ore a Deus. Peça perdão a ele. Peça a ajuda dele. Abra a sua boca. Fale aí com ele. No seu coração também. Senhor, nós buscamos a tua face. Te louvamos por essa noite preciosa. Esse momento glorioso. Esse momento de honra. De maior honra na vida de um pastor. Que é ministrar um rebanho aos teus servos, irmãos, família em Cristo, teus ungidos e ungidas. E eu quero te louvar por isso. Me perdoa, Senhor, santifica-nos da cabeça à planta dos pés. Peço perdão pelas minhas falhas, pela minha família, pela nossa parentela no Brasil e no mundo, pelos irmãos que aqui estão. Perdoa as suas falhas, fortalece sua fé, sustenta, aviva, renova, levanta. E nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, Senhor. Não deixe de ficar olhando para o defeito dos nossos irmãos, ou daqueles que não Te servem, ou daqueles que Te serviram e foram desviados, dando mau testemunho. Não deixe de olhar para a vida deles, mas nos ajuda a orar por eles, a pedir que o Senhor tenha misericórdia deles. Ajude a levantar eles. Dê oportunidade a eles, como o Senhor tem dado a nós todo dia e tem nos animado. É a nossa oração. Nos prepara para esse momento de ceia também, Senhor. Santifica-nos, nos ajuda, seja Tu glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu só quero ler um versículo ainda, em 1 Coríntios 11, versículo do 23 a seguir, diz assim, versículo 28. Pronto, eu vou ler aqui do versículo 24 ao 28, diz assim, escutem. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Repete comigo. Eu devo examinar a minha vida, os meus pensamentos, não a vida do meu irmão, do estranho, do afastado, do desviado, do entristecido. Não. Cada um, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste pão. Porque quem bebe e come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e outros que já morreram, que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Jane, a ceia, pode ir. Irmão, só um minutinho. Os irmãos que irão cear conosco, por favor, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12. Obrigado. Irmãos, olhem para mim. O que me impede de ceiar? Eu estar pecando e não querer me separar do pecado. Porque a partir do momento que eu me arrependo e deixo, me examino. O que é me arrependo? Me examinar. Como é que está a minha vida, meu Deus? Como é que está meu testemunho na tua igreja, gente, como servo de Deus, meu Deus? Como é que está a minha vida? Preciso melhorar. Me ajuda, Senhor. Me fortalece com você, me fortalece nesse momento de comunhão, me ajuda a organizar minha vida. Isso é arrependimento. Isso é confissão. Isso é se examinar. Deus olha e se agrada disso. O problema é quando a gente fala assim, o quê? Irmão Vitalício vai ceiar, mas olha o sapato que ele está usando. Deus não gosta desse sapato. Olha esse cabelo dele. Olha esse sorriso dele. Deus não gosta disso. Você está sendo juiz, em vez de você julgar a sua vida mesmo. Então, irmão, ó, reino de Deus aprenda. Segredo de a gente viver mais feliz. Só dê pitaco na vida dos outros se for para ajudar. Irmão, me lembra o seu nome? Edilânio. Irmão Ed. Posso chamar? Irmão Ed. Irmão Ed, posso lhe ajudar? Posso lhe dar uma força nisso que você está fazendo? Bora! Irmão Ed, você está errado. Você só sabe fazer? Não, você fazendo não, mas largue-se de mão, meu amigo. Você não fez nada. Se pode ajudar, chegue. Se não pode, sai do meio, só ora. Senhor, abençoe teu servo. Parece que está sendo errado, Senhor, mas você está fazendo que dê certo. Só abençoe que dê certo, seja glorificado na vida dele. Amém. Deus, que é Pai de todos, se agrada da gente. Está torcendo para o bem do meu filho. O meu filho está torcendo pelo irmão dele para que dê certo. Amém. Agora a gente está errado, está torto, não serve, não presta, não pode, não sei o quê. E você não chega para perto para tentar ajudar, para melhorar, não fazendo nada, irmão. Nada. E aí nós vamos, é perigoso, a murmuração é pecado. A Bíblia diz que a murmuração, ficar reclamando sem sentido, é murmuração. E a murmuração é pecado igual a feitiçaria. É o mesmo peso do bruxo, o reclamão, o murmurador. Então a gente, Senhor, bota a freio a minha boca, a minha língua, e me ajuda a abrir a boca, se for para abençoar. Para abençoar. Se não for, me guarda, Jesus. Me guarda, me livra. Tanto que isso é tão real que aconteceu com os amigos de Jó. Eles chegam para dar um apoio para Jó e lenha em Jó. Lenha. Tentando acusar Jó de todo jeito. E Jó, meu Deus, eu já estou bem. E aí, desse jeito, está ruim mesmo. Não era nem para ter nascido. Do jeito que eu estou sofrendo aqui, não era nem para ter nascido, meu Deus. E estou nessa situação e os 3, 4 amigos em cima. Sabe o que aconteceu no final? Deus aparece para Jó e fala assim, Jó, ora pelos teus amigos. Ora por eles. Senão eu mato eles. E Jó lascado mesmo, que na madeira quebrada, no pior dos piores. Pobre, sem nada, doente. Só de pé a alma em Deus, mais nada. Foi orar pelos amigos. Enquanto ele orava pelos amigos, a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos que lhe acusaram, lhe perseguiram, Deus mudou a sorte de Jó. Obrigado, meu filho. Enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte de Jó. Deus vai mudar a nossa sorte, amém, irmãos? Amém. Se você tem vivido momentos difíceis, de prova, dificuldade, desafios que você nunca viveu antes, de prova e provações, Deus é poderoso para te libertar e te ajudar a mudar de sorte. Deus é poderoso para fazer isso. Ele sabe fazer isso. Coloque diante de Deus. Aprenda
Aprenda, irmãos, com os erros. Não é. Errar é humano. Continuar no mesmo erro que você já sofreu antes é burrice. Pede ajuda a Deus, pede força a Deus. Todos nós. Tá bom? E outra coisa, irmãos, é preciso que seja batizado. A gente não tem o costume de servir a ceia sem ser batizado. Pastor, mas eu sou batizado, estava afastado. Reconcilia. Reconciliou, pode botar na ceia. Se nada te impede. Né? E como eu disse, o segredo é estar arrependido dos erros e querer andar com Cristo. Porque isso aqui, irmãos, é um pacto, é a aliança que nós temos com Ele até que Ele venha. Toda vez que a gente toma ceia, estamos dizendo assim: eu creio em Jesus, que Ele está vivo, ressuscitou e vai vir me buscar. E eu já estou me preparando, estou treinando com Ele aqui, estou treinando aqui na igreja a ceia, porque lá no céu, daqui uns dias, Ele vai servir a gente. Irmãos, imagina, irmãos, o próprio Senhor. Do jeito que eu estou de pé aqui dentro dos irmãos, o próprio Senhor servindo os irmãos. Um a um, mão a mão. Que alegria, irmãos. Rever nossos familiares que morreram em Cristo. Irmão Davi poder conhecer seu filho lá de volta, que partiu para a glória. E lá, nós não vai ter negócio de irreconhecível, não. Nós vamos conhecer os nossos lá. Não com as maldades que a gente tem aqui embaixo. Vamos conhecer em paz, alegre. Lá não tem maldade. Tudo é pureza. Irmãos, e glorificado. Né? Poder conhecer. Lá no céu, irmãos, uns vão ter a coroa maior que a outra. Porque quem é mais fiel e mais faz a obra de Deus aqui na terra, dando testemunho, pregando, orando, de verdade, lá a coroa vai ser maior. As pedras vão ser maior. E pode ter um brilho a mais. Né? A coroa é o galardão. Então, até um pastor contou que ele, muito dedicado, pregando, orando, e a esposa dele se arrastando, no básico, né? Ia de vez em quando, fazia de vez em quando, né? E visitava de vez em quando. Aí um dia ela sonhou com o céu. Disse que chegava na porta do céu, aquele homem de branco na porta, recebendo as pessoas que iam entrando. E aí, quando ia recebendo, irmãos, ela disse que recebeu ela, sorriu para ela: seja bem-vinda. E ela entrou e ficou do lado assim, observando como ele recebia os outros. O irmão disse que tinha pessoa que ele recebia com alegria, com alegria. Ela falou assim: por que não me recebeu desse jeito? Por que está recebendo essa pessoa tão feliz desse jeito? E comigo foi feliz, mas não foi desse tanto. Não tem pessoas que ele vai cumprimentar, que ele cumprimenta um, que falta jogar para cima do colo, e outros cumprimentam a gente assim, ó. Falta nem pegar na mão, né? Falta quase não pegar na mão. Então, irmãos, e ela acordou do sonho, contou para o esposo. Falou: menino, até porque eu estou meio relaxado. Eu sou um crente que só vai passear no culto. Não está ligado para muita coisa, não. Preciso melhorar, preciso me dedicar mais. Aí passou a orar mais, sozinha, não ficar esperando o esposo chamando, nem para alguma coisa ou outra. Compromisso da igreja. Começou a ter seu devocional, seu momento com Deus a só. Então, que nós possamos, nessa noite, sermos renovados. Convido aos irmãos que estão sem criança no colo, convido a todos a se colocar de pé, menos as irmãs que estão com a criança no colo. Fiquem de pé toda a igreja. Estende a mão para cá, irmãos, por favor. Estende a mão para cá. Senhor, nós apresentamos esse pão, apresentamos esse suco. E eu quero te agradecer pela honra de poder estar servindo os teus servos. 12 irmãos ceando. Que honra, Senhor. Que o Senhor possa recompensá-los, fortalecê-los, renová-los. Que o Senhor possa tirar os embaraços, preparar as condições de vida e vir com a tua bênção sobre os demais que não vão ceiar. Para que um dia possamos estar todos ceando. Todos, eterno Deus, animados e prontos, alegres na tua presença. Nós consagramos ao Senhor o pão. Nós abençoamos o suco.
nós pedimos perdão por nossas falhas e fraquezas, pelo que assistimos que não é do teu agrado, pelo que ouvimos que não é do teu agrado ou falamos. Nos perdoa, nos ajuda, para a glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Sentem, só os irmãos que não vão ser. Quem vai ser, fica de pé. Irmã Jane, louva a Deus. Pode ser ali da água. Irmã Jane vai louvar. E eu quero ter a honra de servir os irmãos um a um. Tá bom? Eu quero ter a honra de servir os irmãos um a um. Temos homens de Deus aqui. Irmão Davi, irmão Fred, todos os irmãos. Irmão Antônio, os irmãos aqui, meus filhos. Irmão Vitalino. Mas eu quero servir os irmãos essa noite. Em nome de Jesus. Cumprimentos nossa paz do Senhor, amém? Os Vamos irmãos, louvar o 291. os irmãos vão pegar e aguarda, tá bom? Quando todos estiverem já pego, aí nós ceiamos juntos. Onde cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Disse Jesus naquela noite, tomou o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim até que eu venha. Podem comer o pão em nome de Jesus. Logo após ele toma o cálice e diz: tomai e bebei, isto é meu sangue que é derramado por vós, derramado por muitos, fazei isto também em memória de mim até que eu venha. Podem tomar o cálice. Pai Santo, em nome de Jesus, te damos graças, te louvamos por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de vida, de saúde, das tuas misericórdias, da tua bondade estendida sobre nós. Muito obrigado pela honra, Senhor, de poder participar do teu corpo com a tua igreja. Recompensa, fortalece, sustenta cada